E aí, pessoal do Sul-Americano, meus queridos alunos, saudade de vocês, né? Essa etapa que a gente tem que se readaptar aí de coronavírus, todo mundo trabalhando em confinamento, vocês estudando em confinamento. Quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade. Para quem não me conhece, sou o professor Fábio, professor de Biologia. Hoje eu venho aqui trabalhar com vocês o assunto relacionado à matéria de AV2, que é o reino protista, tá? Vamos ver características básicas do reino protista, características essenciais desse grupo e fazer algumas comparações lá com o reino Monera, que a gente observou na última aula lá como conteúdo de AV1. Então, quando a gente fala de protistas, tá, a gente fala de seres que são difíceis, né, de você imaginar como é que eles são. A gente observa basicamente pelos livros. Então, os seres do reino protista, eles são classificados também de acordo com as suas estruturas locomotoras. Lembrando que lá em Reino Monera, nas bactérias, a gente classificava as bactérias de acordo com o formato. Então vocês vão lembrar aí que a gente tem bactéria em formato de bastão, em formato de cocos, em formato de vírgula, em formato de espiral, né? E aí, a partir desses formatos que a gente tem nos grupos, a gente vai classificando os organismos. Em protozoários não é muito diferente. Então, em protozoários, a gente vê características gerais e vai classificando esses protozoários de acordo com as suas estruturas de locomoção. Então, vamos lá. Princípio, a gente está vendo aqui os organismos do reino protista sem ver as algas. As algas a gente coloca depois. Como a matéria de AV2 de vocês são protozoários e algas protistas, primeiro vamos começar a identificar os protozoários. Então, olha só. Protozoários são organismos eucariontes. Então, observe as características gerais do grupo. O que são organismos eucariontes? Lembrando a vocês que nós temos dois tipos de organismos, de seres, procariontes e eucariontes. Lá em Reino Monera, em bactérias, vocês viram que seres procariontes, que são as bactérias, elas não têm núcleo organizado, ou seja, não apresentam estrutura nuclear. Aqui em seres eucariontes, nós vamos encontrar essas estruturas nucleares formadas. Então, os seres eucariontes, para lembrar vocês, são todos aqueles seres que possuem núcleo com material genético dentro desse núcleo organizado. Os procariontes podem ser unicelulares. No caso dos pluricelulares, nós vamos comentar depois. Então, unicelulares significa que nós temos procariontes somente de uma célula, são desprovidos de clorofila. Isso significa que eles não fazem fotossíntese, podem viver isolados ou formar colônias, podem ser aeróbicos ou anaeróbicos. Espera aí, o que são anaeróbicos e aeróbicos? Só lembrando a vocês das aulas passadas. Aeróbicos, tá? São seres que vivem na presença de oxigênio. Anaeróbicos são seres que conseguem sobreviver sem a presença do oxigênio. Os protozoários ainda podem ter vida livre ou associar-se a organismos. Bom, essa questão do associar a organismo, a gente vai ver mais à frente nos detalhes com relação à parte das doenças que os protozoários podem causar nos indivíduos, nos organismos, tá? Nos seres humanos, por exemplo. Olha só, a classificação dos protozoários. Eu botei um IPCzinho aí, que é uma observação para vocês. E nesse IPC está escrito o seguinte: os protozoários são classificados de acordo com a presença ou não de organelas locomotoras. Isso eu falei para vocês há pouquinho, né? Então nós vamos ter 4 grupos básicos aí de protozoários. Os risópodes ou sacordíneos, eles são protozoários que se locomovem através dos seus pseudópodes, tá? O que são pseudópodes? Voltando lá atrás, nas matérias anteriores, até no primeiro ano. São aquelas projeçõezinhas vindas da membrana plasmática que dá a sensação de que há um movimento ali e que formam falsos pés. Então, nós temos os risópodes, nós temos os flagelados ou mastigófaros, que locomovem-se através dos flagelos. Então, são estruturas tipo aquela caudinha do espermatozoide, que também serve para a locomoção do protozoário, tá? Nós temos os protozoários ciliados, que vão se locomover através de cílios, e nós temos os esporozoários, que são
protozoários desprovidos de organelas locomotoras. Então, só repassando com vocês rapidinho, risópodes ou sarcodíneos locomovem-se através dos pseudópodes, são as famosas amebas, nós vamos ver imagem aqui já já. Flagelados ou mastigóforos, que tem aquela caudinha, que é um flagelo que serve para locomoção, ciliados, que tem cílios em volta das suas estruturas, e os esporozoários, que são desprovidos de organelas de locomoção. Bom, vamos ver o primeiro grupo, então, que são os risópodes ou sarcodíneos, que é o caso das amebas. Então, olha só, como você está observando na imagem aí, existem projeções onde estão escritos pseudópodes. Essa projeção a gente via muito lá em fagocitose, quando a célula ia absorver partículas. No caso aqui da ameba, ela projeta essas estruturas membranares, essa membrana plasmática dela, para poder se locomover. Então, as amebas são os principais representantes dos risópodes. Eu estou falando sempre em dois nomes, risópodes ou sarcodíneos. Vocês vão escolher um nome ou outro, porque vocês podem ver tanto um quanto o outro em avaliações, em livros didáticos. Então eu procuro sempre colocar mais de uma nomenclatura. A maioria das amebas tem vida livre, podem ser amebas marinhas. O que são marinhas? Água salgada ou dulcícola. O que são dulcícola? Vivem de água doce. Então nós chamamos de amebas que são encontradas em ambiente marinho e em ambiente de água doce, tá? Aí a gente tem uma situação aí de diferença entre as amebas dulcícolas e as amebas marinhas. A ameba dulcícola, além das organelas, ela possui um vacúolo pulsátil ausente na ameba marinha. Para que serve esse vacúolo pulsátil, né? Dentro do corpo da ameba, dentro da estrutura da ameba, a gente diz que o fluido citoplasmático ele é hipertônico, tá? Em relação ao meio em que ele está vivendo. Então, o vacúolo pulsátil, né, ele vai servir para poder retirar o excesso de água que vai para o interior, tá, da estrutura ou do corpo da ameba. E esse vacúolo pulsátil ele vai funcionar como se fosse uma bomba, ele vai ficar tirando esse excesso de água lá para dentro. Como o interior da ameba, tá, ela é hipertônica em relação ao meio que ela está, ela tem tendência a absorver um grande número de água. Então, esse vacúolo pulsátil, ele faz a função de retirada desse excesso de água de dentro. No caso, tá, da ameba marinha, isso não há a necessidade de acontecer porque tem um equilíbrio ali de soluções no meio externo e interno. Então, quando você fala em vacúolo pulsátil, ele está presente em amebas de água doce, tá? E ausente em amebas de água marinha. Fiquem ligados porque esses detalhes eles costumam ser cobrados em prova. Bom, a ameba, eu disse lá que ela pode se comportar como parasita, além de ter vida livre, né? Então, quando a gente tem uma ameba parasitando um homem, por exemplo, que vocês estão vendo a forma como acontece no ciclo, né? Um homem infectado pode contaminar muitas outras pessoas, a gente tem uma amebíase, né? Então, a ameba ela vai viver no intestino humano e ela pode ser adquirida por ingestão de cistos presentes em água contaminada e alimentos contaminados. Profilaxia. Rapidamente, a profilaxia. O que é profilaxia? Métodos de prevenção, né? Você tem que usar sanitários adequados, fazer tratamento da água, lavar bem os alimentos, né? Então tem que ficar sempre atento com relação a esses métodos profiláticos, que são métodos de prevenção, às vezes são higienes básicas que a gente tem que fazer no dia a dia, tratar bem os alimentos antes de consumir, e assim a gente evita ficar doente com esses parasitas aí. Bom, a contaminação então da ameba, né, ela vai provocar úlceras no intestino, que são feridas, provocando uma diarreia, tá? Lembrando que ela vai ficar parasitada do intestino grosso. Se essa ameba atravessar a parede do intestino, ela pode ir para a corrente sanguínea e aí ela vai passear no seu corpo, ela vai migrar para vários órgãos, como pulmão, fígado, cérebro, e vai provocar graves lesões, tá? Temos que ficar atentos, então, mais uma vez, a como a gente está se alimentando, o que a gente está fazendo com a água antes de consumo, o que a gente está fazendo com os alimentos.
Bom, estrutura dos ciliados, né? Então são protozoários, como vocês podem ver na imagem aí, que em volta da membrana a gente tem vários cílios que vão auxiliar na locomoção, tá? São muito abundantes, tem grande quantidade em água doce e salgada, podem ter vida livre ou associar-se a um outro ser vivo. O tipo de alimentação vai ser um tipo de alimentação diferenciada, porque quando a gente passa a imagem aqui, a gente começa a observar uma citofaringe. É uma estruturazinha que parece uma abertura, como se fosse uma boca. E aí o alimento ele vai ser capturado, né, com o auxílio dos cílios para essa citofaringe, e dentro da célula vai se formar lá um vacúolo digestivo, onde vão ser quebradas essas substâncias, e aí o que não é aproveitado pela célula, né, ela é liberada, os resíduos são liberados lá pela membrana plasmática da estrutura do protozoário. Então a gente começa a observar que começa a formar uma pequena estrutura de alimentação já diferenciada dos organismos que nós vimos anteriormente, tá? Então essa é uma grande diferença. Aqui é uma imagem de um paramécium, tá? Um protozoário. Então os mesmos métodos profiláticos para evitar contaminação com paramécio são os mesmos lá da amebíase que vocês viram, tratamento da água e etc. Né? Nós temos aqui o protozoário que é causador, né, no caso da malária. Nós temos um plasmodium aqui, a malária, que é transmitida através da picada do mosquito. O mosquito funciona como vetor, né? Então ele leva de um lado para o outro a malária. Então, o que são protozoários plasmódios, né? São aqueles que vão pertencer ao grupo dos esporozoários, tá? Então nós temos aí eles sendo desprovidos de organelas de locomoção. Tem duas fases de reprodução, isso também costuma cair muito em avaliações, a gente tem que ficar de olho nisso. A gente tem a fase assexuada e a fase sexuada. Lembrando a vocês a aulinha básica de sexuada e assexuada. Quando a gente fala de assexuada, são seres que não têm a participação de união de gametas, né? Então há uma divisão celular, uma bipartição, um brotamento, é como se fosse a formação de um clone. Então, quando você fala em assexuada, é aquela reprodução que não ocorre a união de gametas, para facilitar o raciocínio. Quando você fala de reprodução sexuada, é aquela reprodução em que há a união de gametas. Então, nós precisamos ficar atentos com relação à assexuada e sexuada. A fase assexuada, ela vai ocorrer no hospedeiro intermediário. O que é o hospedeiro intermediário? É aquele que fica com o parasita por um tempo. E nós vamos ter o hospedeiro definitivo, que é aquele que carrega para sempre o parasita. No caso aqui do plasmódio, do protozoário esporozoário que causa a malária, a fase assexuada ela vai ocorrer no homem. Quando eu falo homem, é o termo genérico, homem e mulher, é o ser humano, tá? Nós, seres humanos, seremos hospedeiros intermediários. Lembrando, a palavra hospedeiro é aquele que hospeda, tá? É aquele que mantém alguma coisa. A fase sexuada, ela vai ocorrer lá no mosquito. Então, olha só, no caso da malária, né, para a gente poder observar aqui, a gente tem a parte de baixo do slide mostrando a fase de reprodução assexuada, tá? Onde o protozoário ele invade as células do sangue e a partir dali ele começa a se multiplicar e vai sair da célula quando ela estiver bem cheia, né? Vai romper a membrana da célula, essa célula meio que explode e aí novos protozoários caem na corrente sanguínea. O mosquito vem, tá? O anófelizinho vem e aí ele pica o homem que é hospedeiro intermediário da malária e o mosquito se contamina. Dentro do mosquito, tá, vai ocorrer a fase de reprodução sexuada. Então, nesse slide aqui, a gente está vendo a fase assexuada e fase sexuada de reprodução. Então, seguinte, métodos de profilaxia. Mesmos métodos utilizados para qualquer mosquito que transmite doenças, né? Então, repelente, uso de tela nas janelas e nas portas, evitar ambientes como folhas, pneus, água parada, tá? Então são os mesmos
métodos de prevenção contra uma dengue e assim por diante. Então vamos ficar atentos que a prevenção ou profilaxia é a mesma prevenção básica. Toxoplasmose. Quem aí, né, tem um parente, conhece alguém que teve uma gravidez há pouco tempo, deve ter visto que a mulher precisou fazer um exame de sangue para identificar se tem toxoplasmose, né? A toxoplasmose, que ela é muito perigosa e costuma ser transmitida para o homem a partir do momento que você tem um animal de estimação em casa, principalmente os gatos, tá? Então, na toxoplasmose, é preciso que você tome alguns cuidados com o seu animal para evitar a contaminação dela. Então, você tem aí uma caixinha de areia do seu gato. Quando for limpar, tem que tomar cuidado, higienizar as mãos, né? Porque esse protozoário ele costuma ficar nas fezes. Tem que evitar beijar o animal, deixar que o animal fique lambendo o seu rosto, tá? Então eu coloquei aqui alguns tópicos para vocês observarem de prevenção, que é evitar o consumo da carne mal cozida, não beijar animais nem deixá-los lamber o rosto, lavar as mãos, e a mulher que pretende engravidar, ela tem que realizar o exame específico, porque a toxoplasmose ela pode causar má formação no embrião e até a morte do mesmo, tá? Então a gente tem que ficar em observação e tomar muito cuidado com os nossos animais de estimação. Bom, protozoário flagelado, a gente tem aqui o flagelado, né? São os protozoários portadores de flagelo. Então vocês vão observar aí na estrutura da membrana que tem uma caudinha que serve para locomoção. Então eles tanto podem viver isolados como formar colônias, podem viver em água doce ou água salgada. Então, como exemplo aí de flagelado, nós temos um protozoário que causa a famosa doença de Chagas no ser humano, né? A doença de Chagas, que quando o protozoário parasita o coração, provoca um aumento do tamanho desse coração, dificultando o batimento dele dentro da caixa torácica. Então, como é que a gente pega doença de Chagas? Através de um inseto, tá? Um artrópodezinho, que ele tem um hábito noturno de alimentação. Então, ele fica com o parasita dentro do seu intestino. Quando esse barbeiro ele sai para se alimentar, que ele pica o indivíduo, no caso o ser humano, ele é um animal que vai sugar o sangue do ser humano, né? Então ele defeca. Então, ao mesmo tempo que ele está se alimentando, ele defeca. Ao defecar ali, quando você sente uma picada, a primeira coisa que você faz é coçar a sua pele. Quando você coça, você carrega, tá, esse protozoário para o ferimento, para a abertura que foi feita ali pelo protozoário. Automaticamente você se contamina com a doença de Chagas. E por que ele é conhecido como barbeiro? Porque como ele tem um hábito de alimentação noturno, né, ele sai para se alimentar à noite, normalmente você está com o corpo todo coberto por um lençol, ele vai no rosto da pessoa para poder fazer para picar, né, e para se alimentar. Então a gente tem que ficar de olho com relação a isso. Como é que a gente evita a proliferação do barbeiro? Evitando restos de materiais de obra no quintal, como tijolos, como madeira, né? Manter o quintal sempre limpo. Então a gente tem que ficar atento aí com relação ao barbeiro, né? A leishmaniose, que também é transmitida pelo mosquito, também conhecido como mosquito agulha, tá? Esse protozoário fica na saliva do mosquito e a partir do momento que o mosquito pica para se alimentar do seu sangue, né, ele passa para você o protozoário. Então o protozoário acaba penetrando na sua pele, né, através da picada do mosquito. Não só nos seres humanos, mas a leishmaniose também é causada em animais. Vou mostrar algumas fotos, vocês vão reconhecer, né? O que a leishmaniose faz? Ela é indolor, né? Ela não causa dores no local, mas ela vai causando a abertura de ferimentos, de lesões na pele. E essas lesões, por elas serem indolores, né, o cara acaba às vezes não procurando uma ajuda médica. Então, com o passar do tempo, essa ferida, né, essa lesão, ela vai aumentando, vai infeccionando, né, outros organismos vão se aproveitar da situação, como bactérias, para poder causar inflamação e vai gerando uma deformação do tecido.
A gente precisa, para fazer o tratamento disso aqui, quando está nesse nível, tratar com medicamentos e fazer uma raspagem, uma limpeza local ali daquela estrutura que foi danificada pelo protozoário, tá? Então o mosquito ele pode picar um cachorro, por exemplo, que está nesse estado que vocês estão vendo na foto, e daqui ele picar o homem ou vice-versa e transmitir de um lado para o outro, já que o mosquito é o vetor, a leishmaniose, tá? Então a gente tem que ficar de olho. A leishmaniose nós temos várias, nós temos tegumentar, visceral, que é a que ataca por dentro dos órgãos, né? Nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês a tegumentar, muito comum em regiões do interior, né? Aqui eu tenho um slide que vocês vão poder analisar com calma, dando uma pausa no vídeo, onde a gente fala da leishmaniose, formas de como a gente evita isso, né? Que é a profilaxia, formas de contaminação, falando o que é a doença, um cartaz que eu peguei na internet, né? A gente tem a giardíase, a giardia, ela costuma acometer muito cães, né? Por quê? Porque o cão lambe o chão, o cão ele fica se lambendo, então acaba se contaminando o cachorro com a giardíase, mas o homem também pode se contaminar e muito isso acontece por questões de higiene. E a giardia, uma vez instalada no teu intestino, né, ela pode causar dores fortes no abdômen. Em alguns casos, ela vai internar a pessoa para que a pessoa possa fazer o tratamento, tá? Nós temos a triconomíase, que é um protozoário também que causa inflamação, né, no canal genital feminino. Também é só para nível de curiosidade para vocês, né? Sintomas que vocês podem observar também pausando o vídeo para que vocês possam ler, né? E outro protozoário também causado por um vetor que é a mosca, né? Que pode também, a nível de curiosidade, esse protozoário ele é muito comum em regiões na África, onde uma vez que a pessoa é picada pela mosca, ela pode ter um enfraquecimento, uma sonolência aguda, né, e ser levada à morte. No caso aí tem um slide de uma aluna dormindo, mas isso aí é só preguiça de estudar mesmo. Bom, essa tabelinha aqui vocês também podem observar, tá? As formas de transmissão, estruturas de locomoção, também os sintomas da doença, também vocês podem ver pausando o vídeo, tá? Quanto à reprodução dos protozoários, né? Podem acontecer principalmente de forma assexuada, por cisparidade, tá? Que é a divisão da estrutura da membrana do corpo, tá? E também a gente pode ter casos de reprodução sexuada e também assexuada, que é o caso lá da malária, onde vocês viram a malária, ok? Bom, gente, a gente falou bastante aí de protozoários, né? A gente começou a trabalhar bastante isso aí. Qualquer dúvida eu vou esclarecer para vocês mais à frente. Então isso aqui só vale para vocês como a aula 1, né, de protozoários. Nós vamos depois ter uma aula 2, onde eu vou trabalhar com vocês as algas ou o reino protista, que eu vou deixar na tela aqui para vocês. Falou? Forte abraço a todos. Espero que vocês tenham bons estudos.